Imagine acordar um dia e descobrir que o mundo como você conhece está prestes a ser engolido pela água. Montanhas submersas, cidades desaparecendo sob ondas gigantescas, e um silêncio sepulcral pairando sobre o que antes era a civilização. Essa não é a abertura de um filme de ficção científica. É uma história que atravessa milênios, culturas e religiões. Uma história de destruição e renascimento. O chamado O Grande Dilúvio aparece em dezenas de tradições antigas, sempre com a mesma essência, da terra tomada pelas águas, como se a natureza decidisse começar tudo de novo. Mas, e se isso realmente aconteceu? E se o dilúvio não for apenas uma metáfora moral ou um mito simbólico? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Vamos seguir as pistas esquecidas pela história, questionar o silêncio da ciência, e talvez, descobrir por que alguns segredos preferem continuar enterrados, ou afundados, no passado. Se o dilúvio fosse apenas uma invenção, por que ele aparece, com detalhes tão parecidos, em culturas separadas por oceanos, línguas e séculos? Essa é uma das perguntas mais inquietantes desse mistério. Muito antes da Bíblia contar a história de Noé e sua arca, os sumérios já falavam sobre um homem salvo de um mar que engoliu tudo. Seu nome era Utnapishtim, e sua história está registrada na Epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade. Na Índia, o sábio Manu teria sido avisado por um peixe sagrado sobre uma enchente que destruiria o mundo. Ele constrói um barco, leva sementes, animais e sobrevive ao cataclisma. No Japão, há relatos mitológicos de uma grande inundação enviada para purificar a terra. Entre os nórdicos, o próprio Ymir, ancestral dos gigantes, morre em uma enchente provocada pelos deuses. Povos nativos da América, da África e da Oceania também contam suas próprias versões, todas com uma estrutura comum, um aviso, uma destruição em massa e um recomeço. Essas histórias não são simples coincidências. Elas compartilham elementos-chave demais para serem ignoradas: um escolhido, uma embarcação, a sobrevivência de espécies e o surgimento de um novo mundo após a água baixar. Estamos diante de uma espécie de memória coletiva da humanidade? Ou essas semelhanças apontam para um evento real, vivido por povos distintos e transmitido oralmente através dos séculos? À medida que avançamos, veremos que não são apenas os mitos que falam. A Terra, silenciosamente, também deixou pistas que a ciência muitas vezes evita olhar de frente. Durante séculos, a ciência tratou o dilúvio como puro simbolismo, um conto moral sobre renovação e obediência. Mas e se a Terra realmente passou por um evento catastrófico que inspirou essas lendas? As pistas estão nos próprios solos que pisamos, escondidas sob camadas de lama, gelo e sal. No final da última era glacial, há cerca de 12.000 anos, o planeta enfrentou um aumento abrupto da temperatura. O gelo acumulado por milênios começou a derreter em escala massiva. Como resultado, os oceanos subiram mais de 120 metros. Imagine isso: regiões inteiras costeiras, onde viviam civilizações antigas, foram engolidas lentamente, segundo alguns estudos, de forma quase repentina.
Um dos exemplos mais impressionantes é o chamado Evento do Mar Negro. Cientistas da Universidade de Colômbia propuseram que, por volta de 7.600 anos atrás, o Mediterrâneo teria invadido a bacia do Mar Negro com uma força avassaladora, destruindo tudo em seu caminho. Para os povos que viviam ali, teria sido, literalmente, o fim do mundo conhecido. Além disso, há evidências geológicas de inundações gigantescas em locais como a América do Norte, Ásia Central e o Golfo Pérsico. Sedimentos marinhos encontrados em altitudes elevadas, fósseis de animais marinhos em desertos, e até estruturas submersas próximas ao Japão e à Índia alimentam essa hipótese. Apesar disso, muitos cientistas ainda relutam em associar esses dados aos mitos do dilúvio. Por quê? Talvez porque aceitar isso exigiria reescrever parte da história humana como a conhecemos. Mas as águas não mentem. E o que elas deixaram para trás pode ser a chave para um passado muito mais turbulento, se real, do que nos ensinaram. Se o dilúvio foi real, o que dizer da famosa Arca de Noé? Por séculos, exploradores e pesquisadores buscaram provas físicas da embarcação que teria salvado toda a vida na Terra. E acredite, algumas delas são mais intrigantes do que se imagina. O local mais citado é o enigmático Monte Arara, na Turquia, onde, segundo a tradição bíblica, a arca teria repousado após as águas baixarem. Desde o século XIX, diversas expedições reportaram estruturas incomuns naquela região, desde formações geológicas que lembram o casco de um navio até artefatos de madeira petrificada. Em 1959, o capitão turco İlhan Durupinar fotografou uma silhueta enorme com o formato de uma embarcação, enterrada nas montanhas. Décadas depois, a descoberta ainda é contestada, e para uns, é uma formação natural. Para outros, é uma prova escondida a céu aberto. O governo turco, por sua vez, nunca deu pleno acesso ao local. Por quê? O que eles não querem que o mundo veja? Seria a arca apenas um símbolo da esperança ou, quem sabe, uma relíquia esquecida, guardando verdades que desafiam a narrativa oficial? Seja qual for a resposta, o mistério permanece, e ele nos conduz a um novo ponto ainda mais profundo, o que realmente foi perdido quando as águas tomaram a terra. Quando falamos em dilúvio, geralmente pensamos na destruição. Mas, para muitos estudiosos alternativos, esse evento pode ter sido algo ainda mais profundo, um reset da civilização humana. E se antes do dilúvio existissem sociedades avançadas, com conhecimentos que ainda hoje nos pareceriam inacreditáveis? Essa ideia pode soar fantasiosa, até que você começa a somar as peças e mapas antigos mostrando terras que só foram redescobertas séculos depois, estruturas megalíticas submersas no Japão, Yonaguni, ou templos subaquáticos na Índia, como os de Dvarka, que pareciam ter sido engolidos pelo mar de uma hora para outra. O filósofo grego Platão descreveu a lendária Atlântida como uma civilização extremamente evoluída que desapareceu em um único dia e uma noite de inundações e terremotos. Ele dizia ter se baseado em fontes egípcias milenares. Coincidência?
ou lembrança de uma catástrofe real? Teóricos acreditam que, quando essas sociedades caíram, também levaram consigo tecnologias, registros e histórias que jamais seriam recuperados. O dilúvio, então, não seria apenas o fim, mas o apagar de um capítulo inteiro da história humana. Curiosamente, as lendas sempre falam de sabedoria perdida. E se o que restou para nós fossem apenas fragmentos distorcidos dessa era anterior? Manuscritos destruídos, monumentos enterrados e memórias que viraram mito. Se o dilúvio apagou uma era, talvez entender esse passado escondido seja a chave para compreender quem realmente somos e o que já fomos capazes de construir. Se há tantos indícios, tantos relatos e tantas coincidências entre culturas separadas por milhares de quilômetros, por que a ciência convencional evita esse debate? A resposta pode estar menos na falta de provas e mais na resistência a mudar paradigmas consolidados. A arqueologia moderna, por exemplo, ainda segue uma linha de tempo rígida, baseada em evidências datadas dentro de certos limites. Qualquer descoberta que desafie essa linha, como ruínas mais antigas do que se acreditava possível ou tecnologias supostamente avançadas demais, é muitas vezes descartada como erro, fraude ou má interpretação. Além disso, aceitar a possibilidade de um dilúvio global significaria admitir que parte do que sabemos sobre nossa história está incompleto ou errado. Isso impactaria instituições, livros didáticos, currículos escolares e até crenças científicas profundamente enraizadas. Existe também um fator psicológico, o medo do desconhecido. Se a humanidade foi quase extinta no passado por um evento cataclísmico, o que impediria que isso acontecesse novamente? É mais seguro, do ponto de vista acadêmico, manter o dilúvio no campo dos mitos. Mas essa escolha tem um preço, ela nos afasta de uma compreensão mais ampla e talvez mais honesta do nosso próprio passado. Talvez o verdadeiro motivo por trás do silêncio não seja a falta de provas, mas o receio do que essas provas poderiam revelar. E, à medida que mais evidências emergem, a linha entre mito e realidade vai se tornando cada vez mais tênue. O que aprendemos quando escutamos os ecos do passado? O mito do dilúvio, presente em tantas culturas, não pode mais ser ignorado como mera ficção. Cada história antiga, cada estrutura submersa, cada vestígio geológico sussurra a mesma coisa: algo aconteceu. Algo grande o suficiente para marcar a memória coletiva da humanidade, e assustador o bastante para que jamais fosse esquecido. Talvez nunca encontremos uma arca perfeita preservada no topo de uma montanha, nem uma cidade submersa intacta esperando para ser descoberta. Mas as evidências estão aí, fragmentadas, dispersas, às vezes escondidas de propósito. E quando conectamos essas peças, surge um retrato incômodo de um passado que foi, talvez, muito mais complexo e avançado do que imaginamos. A pergunta não é mais se será que houve um dilúvio, mas sim, por que não queremos enxergar que pode ter havido? Em um mundo onde somos incentivados a confiar apenas no que é visível e mensurável, histórias como essa nos lembram de que nem tudo pode ser encaixado em fórmulas acadêmicas. Às vezes,
A verdade está nos mitos, nas entrelinhas do que foi contado, sussurrado, preservado a duras penas por nossos antepassados. E assim, quando as águas subiram, talvez não tenham levado apenas terras e vidas, mas também uma parte essencial da nossa identidade. Cabe a nós decidir: vamos continuar olhando para frente, ignorando as marés do passado, ou finalmente mergulhar em busca das verdades que o tempo tentou esconder?